Craque, informação mais recente do Corinthians, viu quem fez gol agora à tarde? Memphis Depay marcou o quarto gol da vitória. Tava 3-0, ele entrou aos 25 do segundo tempo, isso, né? Exato, vitória por 4-0 sobre a seleção de Malta. Ele era esperado para começar entre os titulares, mas por conta daquela questão do passaporte, ele se apresentou um pouco mais tarde e com isso a opção do técnico Ronald Koeman foi em tê-lo no banco de reservas. Além disso, as Contra Malta, né? Contra a Poçante Malta. Não fez um gol ainda. Não sei a posição que a seleção de Malta ficaria no Campeonato Paulista. Que paulista? Se a seleção de Malta jogasse o Paulistão. A Série C, né? Série A3. A3. Além disso, craque, nos bastidores, o Osmar Stabile segue distribuindo cargos no clube. Claro que isso tudo faz parte da composição que ele teve para se eleger presidente do Corinthians nas eleições indiretas ocorridas em agosto. O novo diretor de marketing do Corinthians se chama Ângelo de Sá Júnior. Ele tem ampla experiência no mercado, rodou por algumas empresas, inclusive no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele vai atuar no marketing. Sei quem é, não. Junto ao Vinícius Tô há 23 anos aqui. Não lembro dele, não. Ele vai trabalhar no Trabalhou marketing. aqui que ano? Eu não consegui especificar, mas ele tem rodagens. Tem foto? Tenho. Vou mostrar aqui. Não, eu já vi a foto. Sei quem é, não. Enfim, ele tem rodagem por alguns outros grupos também. Só que é bom esclarecer que ele não vai ser a voz absoluta do marketing do Corinthians. Isso segue com Vinícius Manfred, que é um superintendente externo contratado pelo Corinthians e num período que o Corinthians vai precisar muito do marketing, né, craque? Porque trabalha para renegociar o seu contrato de naming rights e também de patrocinador master. Então ele já chega com essa questão importantíssima a resolver. E o próximo jogo do Corinthians, dia 15 de outubro, 9h30 na Vila Belmiro. E o time do Corinthians conta tudo pra nós. 9h30 na Vila Belmiro contra o Santos. O Corinthians ainda não jogou na Vila esse ano, não joga desde o começo do ano passado. Perdeu aquela ocasião, 1-0 pro Peixe, gol de João Schmidt. E o Corinthians terá novidades... De cabeça, não foi? Isso. Novidades e ausências importantes. A ausência já confirmada, o goleiro Hugo Souza, que não só vai jogar pela seleção brasileira na terça-feira em Tóquio, como também cumprirá suspensão automática após ter tomado o terceiro cartão amarelo. Forçado, né? Pareceu que sim. Lógico que foi, pô. Lógico. Você acha que os jogadores do Palmeiras não forçaram pra não enfrentar o Juventude, pra ficar todo mundo livre, gente? E o Corinthians já não contava com o... Não, tudo bem, mas qual o problema também de forçar? Eu acho até que ele acertou. Acabou, ele cara. O que não pode fazer foi o que o Memphis fez. Da lesão. De tomar mais tempo pra ser... Enfim. Exato. E ainda sobre os retornos, o Corinthians deve ter o André Ramalho, o Garro e o Charles de volta. Os três... Porque hoje na TV Corinthians, se puder pegar aí, não sei se a gente consegue, eles estavam treinando firme e forte hoje. Eu tava vendo o treino na TV Corinthians. São treinos parciais ainda. Eles não estão trabalhando todas as atividades com bola, mas eles já estão sendo reinseridos nas atividades junto aos demais companheiros de elenco. Então essa situação do Corinthians, que o Garro já muda muita coisa. Se estiver bem fisicamente, já consegue acrescentar. E eu até te pergunto, craque, o meia armador do Corinthians nesse período sem o Garro tem sido o Bidon, e ele tá jogando muito bem. O Garro volta com cadeira cativa no time? Eu acho que ele, assim, o Bidon joga, mas do lado esquerdo ali, né? Não é por terceiro homem de meio. Não é por dentro, aquela faixa do lado esquerdo aqui, o ponto esquerda falso. O Garro é um baita do jogador, gente. Só que não faz gol, filho. Você acha que um jogador que joga com 3 volantes, que é articulador, não tem que fazer gol? Ano passado ele fez. Não, mas o ano passado já acabou. Exato. Já acabou, filho. Mas eu tenho respeito pelo Garro. Eu acho ele muito bom jogador. Mas tecnicamente ele não é produtivo em relação àquilo que se espera do Corinthians em termos de pontuação. Ele precisa ser efetivo na Copa do Brasil agora contra o Cruzeiro e fazer gols. Cobra-se isso dele. Ele precisa fazer gols também no Brasileiro, porque se ele fizer, o Corinthians tem possibilidade de ser campeão na Copa do Brasil. Lembrando, ano passado quando ele tava... E ele tem condição pra isso, entendeu? O Garro bem é o Corinthians bem, né? Dificilmente o Corinthians vai jogar mal se o Garro estiver muito bem no jogo. Eu concordo com você nisso. Mas enfim, o retorno é importante, pelo menos na bola parada, nas faltas, ele pode acrescentar. O André Ramalho, craque, eu não acho que volta como titular. Nesse período sem o André Ramalho, a zaga do Corinthians tem sido o Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique. Sabe quem tem que jogar? Pode mudar, hein? Sabe quem tem que jogar? Se o André Ramalho não jogar, aí você tá falando? Eu não acho que ele volta como titular. Mas quem que vai jogar? O João Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique. E a zaga que vem jogando. Ah, tá. Não, tudo bem. Não tem problema nenhum. Acho que os dois também são bons jogadores. Eu pensei que você falou que ele não ia jogar. Sabe que eu colocaria de zagueiro? Gileri, irmão. Como terceiro zagueiro. Não, como segundo também.
Jogaria Gustavo Henrique e Angileri. Não, se precisar, não é o Kaká e o Félix Torres. O Angileri é melhor que os dois. Mas 1 milhão de vezes melhor que os dois. Daniele na zaga também. Eu não gosto, eu acho que ele é muito melhor de volante. Na zaga ele é um jogador comum. Pode ser. Você quebra ele. Ele de zagueiro não é bom. Ele é um jogador ruim de zagueiro, mas de volante ele é um monstro. Agora o Angileri, pô, ele é melhor que a maioria deles ali como zagueiro. E eu renovaria o contrato desse cara. Maico. Vai renovar. Maico, área. Ó, vocês querem aí gravar aí, editar isso aqui? Pode editar e colocar. Maicon, muito obrigado. Obrigado, foi campeão da Copa do Brasil. Obrigado, valeu. 4 empréstimo. A gente não... Thales Magno, muito obrigado. Veio, nossa, parou de jogar. É o que acontece com ele. Onde ele passou isso. Romero, muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado. Área. Félix Torres, área. Kaká, área. Sacou? Charles, área. Pra você, área. Pra eles todos. Pra eles, Hugo, área. Muito obrigado. Área. Procura outro lugar. Tá bom? Área. Hector Hernandes, área. Muito obrigado. Área. Vai ser toureiro em Sevilha. Só com esses jogadores que você falou, a economia do Corinthians seria uns 9 milhões por mês. Área pra eles todos. Área. 9 milhões por mês dá 100 milhões por ano. Área pra eles todos. Pra todos que... Área pra eles todos. Todos eles têm que ir embora do Corinthians. Vamos lá. Em relação ao Corinthians, daquilo que se espera em relação à Copa do Brasil, tem mais alguma informação se vai antecipar as finais que seriam dia 14 e dia 21? Eu tô até estranhando a demora da CBF, craque, em não só comunicar oficialmente as datas, mas também o sorteio dos mandos de campo. Até agora o Corinthians não sabe se decide em casa, se decide fora, enfim. A Marília Ruiz trouxe no apito final da Band a informação que esses jogos poderiam ser antecipados para outubro ainda, né? Acho que agora outubro vai ficar um pouco complicado, mas o Paulo Pelaipe, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele que é executivo de futebol do Cruzeiro, afirmou que o dia 26 de novembro é uma data reservada pela CBF para utilizar como ida das semifinais. Então seria ida no 26 de novembro, volta no 10 de dezembro, ida da final no 14 e volta da final no 17. O panorama de hoje, o que está confirmado até agora pela CBF, é semifinais nos dias 10 e 14 de dezembro e as finais nos dias 17 e 21, quando o Campeonato Brasileiro já terá se encerrado. Só para quem não lembra, hoje faz 48 anos do primeiro do título de 77, 27 anos e 3 meses ou 7 meses, onde o Basílio fez o gol, mas muitos poderiam ter feito, né? Vaguinho, Vladimir e depois o Basílio fez o gol que o colocou como um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O primeiro jogo 1-0, gol do Palinha de nariz, onde o Carlos chuta a bola. E depois do segundo jogo, se eu não estiver errado, acho que foram 2 gols do Dicá, ou 1 gol do Dicá. E um do Rui Rei. E um do Rui Rei. E o gol do Vaguinho. Isso. E o terceiro jogo, 1-0, gol do Basílio. Eu estava em Santo Antônio de Posse, Rua João Lucon. E eu saí vibrando de um jeito maravilhoso. E eu vi o jogo na Rádio Globo. Você imaginava que você depois seria ídolo do Corinthians? Eu nem imaginava que eu pudesse ser o jogador do União Pocense. Que loucura. E depois eu fui jogador do União Pocense, aí eu joguei no Irmãos da Vole, aí eu joguei na Ponte Preta durante 1 ano, aí com 15 anos já era titular do Guarani. Tô com as escalações do jogo. O Corinthians jogou com Jairo, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Palinha... O Luciano jogou muito. E a Ponte jogou com Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Jair Pisserni, tá, gente? Vanderlei... Segura. Odirley, pra mim, um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos. Vanderlei, Marco Aurélio, Lúcio... Vanderlei Paiva, Marco Aurélio, campeão pelo Cruzeiro. E também Lúcio, ponta direito, que eu joguei com ele no Guarani. Dicá, Rui Rei e Tuta. Tuta, que é irmão do... Não sei. Não sabe quem é? Vocês não sabem que o Tuta é irmão do... Não. Vê de quem é o Tuta é irmão. Você que é palmeirense. E nesse jogo no Corinthians entraram Adãozinho e Vaguinho, e na Ponte entraram Elinho e Parraga.
Parraga. Parraga era auxiliar do Cilinho. Parraga depois trabalhou na Ponte por muito tempo. Técnico Zé Duarte. Seu Zé, que foi um dos primeiros caras a dar moral pro futebol feminino. Que legal. Oswaldo Brandão, né? Oswaldo Brandão no Corinthians. Tuta, irmão de Zé Maria e Marco Antônio. Zé Maria. Muito louco, né? Caramba. Ponta esquerda. Impressionante. E aí, Fé, concorda com os nomes que Neto trouxe aí para uma lista extensa aí de liberação do Corinthians nesse fim de ano? Corinthians que já se movimenta em alguns contratos de renovação, tem ideia de renovar com Angileri, Maicon já não tem certeza nenhuma, Romero também não. Tem a questão do Félix Torres, que praticamente já nem vem mais atuando direito com a camisa do Corinthians, o próprio lateral esquerdo Hugo, Thales Magno, principalmente com a crescente aí de Guinegão, Kaique sendo utilizado aí também, jogador da base. Você concorda com todos esses nomes? Acha que o Corinthians realmente deveria liberar todos eles e trazer nova safra aí de jogadores para preencher esse elenco, substituir essa folha aí de jogadores que infelizmente foram erros, né, fiel? Erros gigantescos. Osmar Stabile aí distribuindo cargos dentro do Corinthians. Eu não gosto dessa coisa de política, não sei qual a sua opinião. A gente sabe que ele, entrando como presidente, precisaria colocar o pessoal dele de confiança, tiraria um daqui, outro dali, colocaria outro daqui, outro dali, colocaria esse pessoal, que seria o pessoal que vai acompanhar ele até o restante aí do seu mandato, ele que substitui o mandato de Augusto Melo, né? E depois pode ser que ele concorra aí novamente à presidência do Corinthians, para aí então ele ficar do início ao fim do seu próprio mandato. Corinthians aí também tem informação do gol de Memphis Depay, mas a Fiel tá pistola com Memphis Depay, porque ele teve aquele edema, todo mundo pensando que ele ficaria ali uma semaninha parado, voltaria a jogar, mas não, um edema aí que se prolongou de uma maneira até estranha, todo mundo dizendo aí que ele quis se cuidar, se poupar, para jogar só um pouquinho ali contra o Mirassol e chegar para jogar com a seleção da Holanda. Para mim isso daí ficou na cara, não tem nem dúvida, eu acho só um corintiano que não queira enxergar isso, não consegue ver que ele se poupou, nem aí pro Corinthians precisando vencer, ganhar, crescer aí no Campeonato Brasileiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, precisando dele ali dentro de campo, principalmente jogando contra o Flamengo, e o cara pensando somente na seleção da Holanda. Tá lá, marcou gol, jogou, e muita gente aí pagando pau pra Memphis Depay. Ainda acho que é um jogador importante, mas desse jeito aí fica difícil. Disputa acirrada entre Betano e Esportes da Sorte. A gente soltou no vídeo anterior aí, Mano falando que, no estádio 97, né? O Mano falando que a Esportes da Sorte está com a faca e o queijo na mão. O Corinthians deu a oportunidade deles subirem a proposta, eles cobrirem a proposta que não só a Betano, outras interessadas aí estão fazendo pelo patrocínio Master do Corinthians, e não só o naming rights, mas também pelo patrocínio Master. E a Esportes da Sorte aí chegando no valor que o Corinthians está pedindo, se manteria como essa patrocinadora. A pergunta que fica é, se a Esportes da Sorte não cobrir e sair, como que fica em questão o contrato de Memphis Depay, que tem parceria com a Esportes da Sorte? Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Aquele like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu!